Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um texto maravilhoso de Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos iniciando aqui uma nova etapa de programas nesse mês de novembro e com muita alegria queremos lembrar aqui o dia da Reforma, que é um dia de retorno à Palavra de Deus, dia 31 de outubro, e lembrar a importância do Evangelho para nós. Não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma. E Roma, uma capital das coisas importantes, ninguém se atrevia para levar a Roma, a esta época, algo que não fosse pertinente, algo que não fosse importante. Afinal, era a capital do império e lá ninguém daria atenção àquilo que não fosse importante. Então Paulo está dizendo para os irmãos lá de Roma: olha, eu não me envergonho do Evangelho, seja em Roma, seja diante dos tribunais humanos, seja diante do imperador, seja diante do exército de Roma, seja diante das grandes autoridades ou das pequenas casas, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Eu quero dizer isso para você também nesta manhã. Nós estamos vivendo um tempo onde o certo parece errado e o errado parece certo. Cabe a nós não nos envergonharmos do Evangelho na nossa geração. Até porque o Evangelho é o que a nossa geração mais precisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. O homem está perdido, confuso, por isto abraçando qualquer ideologia que passa na sua frente, abraçando qualquer proposta que pareça pertinente, porque está perdido. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, eu não me envergonho do Evangelho, nem em Roma, nem no século I, nem no século XXI, nem em Dourados, nem no Brasil, nem em qualquer parte do mundo. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu tenho vergonha da corrupção, eu tenho vergonha da maldade, da degradação moral, da degradação humana, da falta de valorização da vida, da falta de valorização das obras de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e valorizarmos a criação de Deus é parte do nosso dever. Eu teria vergonha de outras coisas, mas do Evangelho jamais. Jamais terei vergonha do nome do meu Deus. Jamais terei vergonha de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Jamais terei vergonha da família que Deus instituiu. Jamais terei vergonha do Evangelho que Deus estabeleceu, porque o Evangelho, diz aqui o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação. Só vai falar bem do Evangelho quem foi alcançado por ele. Quem está nas trevas não tem como falar bem do Evangelho. O Evangelho é o poder transformador de Deus. Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. E se você tem um mínimo temor de Deus, certamente você somaria coro com o apóstolo Paulo neste texto. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Não é a justiça que Deus cobra do pecador, mas é a justiça que Deus oferece ao pecador para a salvação da sua alma. Por isso que ele diz: o justo viverá pela fé. Vamos viver pela fé sem ter vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.